Olá, segundo ano. Bom, eu vou explicar, tá? Essa atividade 2 que eu passei para vocês. Aqui, né, esse texto fala um pouquinho da regra do octeto, que eu expliquei na aula que tivemos pelo Teams não, pelo Meet, né? E a regra do octeto, ela diz o seguinte, né, que os átomos, né, eles se estabilizam com 8 elétrons na sua camada de valência, né? Então, exceto os gases nobres, os outros elementos, eles não possuem essa quantidade de elétrons na camada de valência, tá? Geralmente, eles têm menos do que isso. Lógico que essa regra, né, não serve para o hidrogênio e o gás nobre hélio, que tem 2 elétrons em sua última camada, única camada, aliás. Então, aqui ele fala um pouquinho, né, sobre essa regrinha, tá? E aqui ele fala das exceções, né? Alguns compostos, eles não precisam atingir, para atingir essa estabilidade, ter os 8 elétrons, né? Como o berílio, né, que no caso aparece, né? Ele se estabiliza apenas com 4, tá? Então, esse elemento com 4 elétrons na camada de valência, ele já está estável. O boro, né? Ele fica estável com 6 elétrons na última camada. O alumínio também, né? Atinge essa estabilidade com 6 elétrons. Tá? E aí, acontece de alguns elementos, algumas moléculas, alguns elementos se estabilizam até com 10, tá? E aqui tem a primeira questão, que diz: considere o elemento cloro, formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio, né? E aí vocês vão precisar da tabela periódica para ver o número atômico desses elementos. A partir da distribuição eletrônica, né, que fazemos, vocês podem usar Linus Pauling, tá? Então, aqui vocês vão precisar, anotem aí, tá? Tabela periódica. E a tabelinha de Linus Pauling, tá? Vou aqui a tabela de Pauling, tá? E vocês vão precisar dessas duas tabelinhas, porque na tabela periódica vocês vão descobrir o número atômico de todos esses elementos: o cloro, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio, tá? Tendo isso em mãos, vocês vão para a tabela de Pauling para descobrir quantos elétrons tem na camada de valência. É isso que é importante pra gente, tá? Então, por exemplo, o cloro, tá? Eu vou colocar aqui. O cloro, ele tem 17 elétrons no total, tá? Então, eu fui na tabela periódica, consultei o número atômico do cloro, 17. Aí, eu vou lá na tabelinha de Linus Pauling, tá? Pra quem não lembra, a tabelinha de Linus Pauling é aquela que tem S1, aí vem aqui embaixo 1S2, 2S2, aqui 2, P6, e aí vem aqueles risquinhos na diagonal, tá? E aí tem as 7 camadas, né? Aí tem os subníveis SPDF, tudo bem? No subnível S cabem 2 elétrons, subnível P6, o D cabe 10 e o F 14, tá? Bom, então aqui, a partir daquela tabelinha fazendo a distribuição do cloro, ele fica 1S2, aí ele vai para baixo, 2S2, 2P6, aí ele vai para 3S2, então até aqui ele tem 2, 4, 10, 2, aí na 3P, né? Na P cabem 6, porém ele só tem 17. Então, até aqui deu 2, 4, 10, 12. Até 17 só faltam
5, tá? Então, qual que é, né, a camada de valência dele? É a camada 3, tá? Esse primeiro número é o número de camadas do elemento. Então, o cloro, ele tem o seu núcleo com 17 prótons, né? Na primeira camadinha dele, que é a 1 aqui, né? Tem 2 elétrons, tá? Então, nessa primeira camada tem 2. Na segunda camada dele, que é essa aqui, né? No subnível S tem 2, no P tem 6. Então, essa camada aqui vai ter 8. Né? Fica assim. E aí, a última camada dele, que é a terceira, ele tem 7. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência, que é o 2 com 5. O cloro tem 7 elétrons em sua camada de valência. Então, observando o cloro, né, nós vimos na regra do quinteto que os elementos necessitam de 8 elétrons para estar estáveis, né? Então, o que que falta para o cloro aqui? 1 elétron. É isso que falta para ele. Ele precisa, né, colocar mais um elétron aqui na sua camada de valência. Como que ele vai fazer isso, né? Então, aqui vocês vão ver qual forma, né, compostos covalentes. Então, ligações covalentes, onde tem compartilhamento de elétrons, né? Não é um que dá e outro recebe. Aqui eles vão ter que compartilhar o mesmo elétron. Então, vocês vão ter que analisar, né, o que eu expliquei na outra aula, nas ligações químicas, né? Ligações covalentes que acontecem apenas entre ametais. As ligações iônicas, né, acontecem entre um ametal mais um metal. E as ligações metálicas só entre metais, tá? Então, ele quer só ligações covalentes. Qual desses, né, compostos apresentam ligações covalentes? Eu vou fazer aqui um exemplo de uma ligação covalente, tá? Não utilizando os elementos da questão para não dar a resposta. Então, por exemplo, tá? Carbono é um ametal, oxigênio é um ametal, tá? Carbono, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, seu número atômico, 6. Oxigênio, seu número atômico é 8, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Como que eu faço essa estrutura de Lewis, né, para representar? Eu tenho aqui os elétrons da camada de valência, tenho os elementos, tá? O carbono, ele é um átomo central, tá? Ele tem 2 elétrons de cada lado aqui, ó, para representar os 4 que existem na camada de valência dele, né? Enquanto o oxigênio, tá? Vamos colocar aqui um oxigênio de cada lado. O oxigênio, ele tem 6, tá? Então, vamos pôr 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou colocar 2 oxigênios, tá? Eu acabei colocando 2, mas a gente pode fazer do CO também. Tá? E aí, como que representa, né, essa estrutura de Lewis, a ligação covalente? Eu circulo os elétrons compartilhados. Aí ele fica dessa forma, assim, ó. Tá? Então, esses elétrons aqui, eles são compartilhados. Eles contam, tá? Igual esse aqui tá circulado entre esses 2 elementos. Então, eu vou analisar aqui, ó. O oxigênio com todos esses elétrons aqui, ó. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu analisar esse oxigênio, eu conto esses aqui do carbono, porque eles estão compartilhando, tá? Os que estão circulados significa que eles servem para ambos os elementos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxigênios estáveis. Carbono. O carbono, todos os elétrons dele está compartilhado. Então, tudo isso aqui, ó, que está circulado, também pertence ao carbono. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos
estáveis, ligação química covalente, tá? Porque houve esse compartilhamento, então eu tenho uma molécula estável. Então, é isso que vocês vão precisar representar, tá? Qual são covalentes e como ficaria a estrutura de Lewis dessas substâncias. A próxima, né? Vamos para a próxima questão. Aqui, elementos químicos que são utilizados em organismos vivos para a realização de muitas tarefas importantes. Por exemplo, o ferro faz parte da molécula de hemoglobina, né? Então, nós já vimos no ano passado que o ferro, né, ele faz o transporte do oxigênio. Ele é as rodinhas da hemoglobina ali, né, para fazer o transporte do nosso oxigênio, né? Então, ele diz aqui, ó, o átomo de ferro tem número atômico, né, o Z26. A camada de valência desse átomo tem quantos elétrons? Então, aqui vocês vão fazer apenas a distribuição eletrônica, tá? Vocês vão utilizar Linus Pauling aqui. Então, lá naquela, vamos montar a tabelinha de Linus Pauling, tá? Rapidinho aqui. Camada 1, eu tenho 1s, 2s. Todas as camadas têm o subnível S, tá? Ficou muito perto. Aí, só da 2 para baixo tem o subnível P. Aí o F só vai ter da terceira até a sexta, tá? Perdão, a D. Aí vem 3D10, 4, 5. E a F é apenas a quarta e a quinta camada, tá? Então, vai ficar... Montei a tabela, agora eu vou fazer as linhas aqui, ó, horizontais, perdão, diagonais. Só para saber qual o caminho percorrer, né? Que aqui é o caminho de níveis de energia, né? Então, começa aqui, vem pra cá. Então, 1S2, aí vem aqui 2S2, 2P6, 3S2, aí vem 3P6, 4S2, aí vem para 3D10, 4P6, 5S2. E quando, né, nós fizemos a distribuição, nós temos que ver, né, quais são esses números aqui, ó, porque eles são os números das camadas. Então, pode acontecer igual veio aqui, ó, vem para 3, 4. Então, ele vai ter elétron na camada 4, porém, ele volta e distribui na terceira. Então, só os que estão na camada 4 é que são de valência, né? Ele volta e distribui na terceira, aí vem para 4 novamente, para depois chegar na 5, tá? Então, pode acontecer, né, de quando nós fazemos essa distribuição, o elétron às vezes distribui na terceira primeira, aí volta para a quarta, vai para a terceira de novo, né? Então, quando chega nesses níveis aqui, né, da quarta, quinta, sexta camada, pode acontecer isso, né? Então, a gente tem que ver quais são os últimos números da camada e contar, né, somar os números aqui, ó, de cima, que é a quantidade de elétrons que cabem em cada camada. Lembrando que não pode ser maior, né, que esses números aqui só cabem 2, aqui só cabe 6, aqui 10 e aqui só 14. Mas podem ser menores, tá? Aqui. Consulte a classificação periódica e escreva fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos, tá? Então, fórmula eletrônica é as formulinhas de Lewis, tá? A estrutura de Lewis. Então, entre fósforo e hidrogênio, entre enxofre e hidrogênio, entre flúor e carbono. Seriam ligações covalentes, né? Seriam ligações iônicas? É compartilhamento?
é doação de elétrons, então aí precisa saber o tipo de ligação e fazer a estrutura de Lewis para esses 3 tipos de compostos aqui, tá? Lembrando que não necessariamente é um de cada, tá? Eu posso ter mais, tipo, 4 hidrogênios ligados a um fósforo, né? 4 flúors ligados no carbono, 3 hidrogênios no enxofre, tá? Eu posso colocar mais elementos quanto for necessário, né? Como eu fiz lá com o oxigênio, eu coloquei 2 oxigênios ligados no carbono. A4. Abaixo temos fórmulas de Lewis para os átomos de 5 elementos químicos, tá? Então, aqui é a estrutura de Lewis, né, na forma atômica. O hidrogênio só tem 1, carbono tem 4, nitrogênio 5, oxigênio 6, cloro 7, tá? São os elétrons na camada de valência. Podemos afirmar que a única estrutura que não se forma é. Então, aqui, quais estruturas são possíveis de ser formadas, mas tem uma aqui que não seria possível, né? Então, assim, ligando um oxigênio com, aqui, ó, 2 cloros juntos, é possível, né, que eles se estabilizem. Um hidrogênio com cloro vai se estabilizar, tá? 2 hidrogênios com um oxigênio vai se estabilizar, e aí vocês vão analisando cada situação. Lembrando que eles todos obedecem à regra do octeto, tá? Aqui, escreva a fórmula eletrônica da água e da água oxigenada. Então, vocês vão fazer a estrutura de Lewis para a molécula de água e para a molécula de água oxigenada, H2O2. O que muda, né? Será que é o tipo de ligação, como que ficaria, né? A quantidade de elétrons que são compartilhados, mas nós sabemos que existe, né? Nós temos água oxigenada e nós temos água, então vai mudar ali o tipo de ligação, né? O tipo, não exatamente o tipo, mas a quantidade de elétrons que estão sendo compartilhados, tá? E a última, considere 2 elementos, A e B, com números atômicos 6 e 8. Qual será a fórmula eletrônica de Lewis e o tipo de ligação para o composto formado entre esses elementos, tá? Então, aqui, vocês podem ir lá na tabela periódica para ter uma noção e ver quem é o elemento que tem número atômico 6 e qual tem o número atômico 8. Fazer também a ligação, né, tá, com a fórmula eletrônica de Lewis e me dizer qual é o tipo de ligação que existe entre eles, tá? Então, gente, é bem teórica essa matéria, né? Vocês vão desenhar muitas bolinhas, tá? Como vocês estão vendo aqui. Então, é bem analítico. Vocês vão ter que utilizar dados e tabelas para fazer, né, esses tipos de ligações. Aqui não vamos ter cálculos, né, mas temos muitos detalhes que precisam ser levados em conta, tá? Então é isso, gente. Até mais.